Boa noite, amados. Quem aí está sendo avivado pelo Senhor? Quem está recebendo uma porção dobrada? Aleluia, glória a Deus. Hoje o pregador vem diretamente do Mato Preto para falar com você. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 6. Vá se pondo de pé para nós honrarmos a palavra de Deus. Eu creio que há algo especial nessa noite para nós. Eu confesso que hoje à tarde eu ainda estava em crise com a mensagem de hoje. E o pastor Eduardo me ligou perguntando: pastor, qual é o tema, para a gente ver se as músicas que foram escolhidas ainda estão alinhadas com aquilo que o pastor vai falar. Eu falei: Edu, você me ligou no meio da crise. Eu não sei o que vai acontecer, mas ora aí, vai aí, ouve do Senhor aí, que eu vou ouvir do Senhor aqui, e a gente vai ver o que vai acontecer. E na sequência, um profeta dessa casa falou: pastor, sem saber que eu ia pregar hoje, falou: pastor, eu tenho uma mensagem para você. Eu falei: manda. Ele mandando o áudio, eu vi no WhatsApp ele gravando o áudio. Ele gravando o áudio, eu me ajoelhei aqui na minha sala. Falei: Senhor, é o Senhor que vai falar comigo. E imediatamente ele falando aquilo que Deus havia imprimido no coração dele, era exatamente o tema, exatamente aquilo que eu estava trabalhando e buscando da parte do Senhor. Então eu quero dizer para você que a palavra de hoje, eu tenho não só convicção porque a palavra não volta vazia, mas é uma confirmação de que o Senhor quer que você seja incendiado por essa mensagem hoje, em nome de Jesus. Amém? Apocalipse 21:6 diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, diga comigo, o vencedor. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, diga covardes. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Feche os seus olhos. Deus amado, Deus querido, nós nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor. Queremos vencer, Deus, e não queremos ser covardes. Queremos ser encontrados como Teus valentes. Então nós oramos, Deus, para que essa palavra nos quebre no meio, Senhor, se for preciso, para que o Senhor encontre aquilo que há de valor em nós, e coloque ainda mais, e multiplique, triplique, quadruplique em nome de Jesus, para que possamos ser encontrados aptos nas Tuas mãos, para toda a obra, para todo o serviço, para todo o direcionamento, para todo o encargo que o Senhor tem a confiar sobre cada um de nós. Em nome de Jesus eu lhe peço que eu não estrague nada nessa noite, mas que o Senhor opere com grandeza, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Há uma história da palavra de Deus, no momento em que o contexto estava sobre o domínio do Império Persa. Em algum lugar, no momento de cativeiro babilônico, em algum lugar no momento em que o Império Persa havia já derrotado os babilônios, e em Suzã, capital do reino persa, onde um rei
reinava, chamado Assuero, com sua rainha Vaste. Estava ali contemplando as suas conquistas, dando mais uma festa aos reis das redondezas, mostrando os seus despojos de guerra, mostrando todo o seu resplendor. E num determinado momento, esse rei Assuero diz: mande que chamem a rainha Vaste para que ela venha então e dance para nós. E a rainha Vaste, de forma indecorosa, de forma rebelde, de forma a negligenciar o pedido do rei, ela diz: eu não vou. E o rei então busca conselho aos seus súditos, aos seus conselheiros, e eles dizem: olha, se eles veem que a rainha desobedece ao rei, será um caos, porque as mulheres terão liberdade em desobedecerem os seus maridos, então é necessário que o rei faça algo para estancar essa sangria. Então o rei Assuero decide fazer com que a rainha Vaste seja retirada do trono. Ele fica ali sem rainha, e num determinado momento é dado uma ideia, e lá em Esther capítulo 2, versículo 4, o texto diz assim: a moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vaste. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. E no meio desse ambiente todo, onde o Império Persa reinava, na capital, haviam alguns hebreus que conviviam de forma a trabalhar para os persas como escravos, como pessoas ali marginalizadas no meio daquele contexto cultural, daquele contexto social. E uma garota hebreia, chamada Radassa, que havia sido criada pelo seu primo padrasto Mordecai, aquele a quem havia confiado o cuidado daquela garota, porque os seus pais, os pais de Radassa estavam, a palavra não comenta, não fala o que aconteceu, mas ela não tinha pai e mãe. E fato é que o rei então lança um decreto e diz que as virgens todas seriam recolhidas para os palácios, para que passassem por um processo onde uma dentre todas seria escolhida como a rainha, de forma tal que o rei Assuero escolhesse essa mulher e colocasse ela então no lugar de Vaste. E nós sabemos que foi um período, a palavra diz que no período de 1 ano elas ficaram se banhando ali nos óleos de mirra, ficaram se banhando nos incensos, se preparando para o encontro com o rei, e até que cada uma delas teve a oportunidade de se encontrar com o rei, para que o rei então pudesse ter uma experiência e escolher quem seria a sucessora de Vaste. E um pouco mais adiante, lá no versículo 17 do capítulo 2 ainda, o texto diz: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Não era mais agora Radassa, mas Esther, para que a sua identidade fosse escondida de hebreia, para que ela não fosse encontrada como uma daquelas marginalizadas. O seu primo fez ali um esquema para que ela pudesse entrar, e ela entra então, e não só isso, mas o rei se agrada de Esther, mais do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o tão conhecido banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Uau! Pensa comigo aqui. Uma mulher que não tinha esperança, não tinha prospecção de vida, já havia perdido seus pais. Uma mulher que estava acostumada a um ambiente de cativeiro, um ambiente de ser colocada para o canto, né? Um ambiente onde ela sabia que ela não seria nada de muito importante na vida. E o Senhor então, de forma tal, escrevendo a sua história soberana,
traz essa mulher para um contexto de realeza, traz essa mulher para um contexto de seleção, e não somente isso, ela ali desfruta de todos os alimentos do palácio do rei, ela desfruta de um embelezamento. Quantas mulheres, né, não lutam anos para fazer um botox? E essa aqui estava entre os mais experimentados no que diz respeito à beleza, todos os produtos mais caros, mais nobres. Qualquer um de nós, se entrássemos num ambiente desse, rapidamente diríamos: Deus finalmente me abençoou. Deus me levou para o topo. Deus me colocou para me assentar nos lugares altos e celestiais. Da mesma forma, Esther estava ali, tanto é que foi instituído um dia de Esther, um dia chamado o banquete de Esther. Esther se deu bem. Radassa, Esther, a mesma pessoa. Agora Esther, não mais Radassa. Não mais aquela garota das margens, marginalizada, não mais aquela garota oprimida, mas agora a rainha Esther. Imagine. É algo grandioso, é algo glorioso, é algo tremendo. Eu acredito que foi algo que encheu o coração daquela mulher. Mas mal ela sabia que a história estava só começando. Mal ela sabia dos planos de Deus e o motivo pelo qual ela estava lá. Por enquanto, a história era da vitória de Esther. Por enquanto, a história era a respeito de uma mulher que venceu na vida. Mas nós sabemos que um enredo todo acontece. Um braço direito do rei Assuero, chamado Ramã, coloca no seu coração acabar, exterminar com a raça do povo hebreu. E Mardoqueu, então, o seu primo de Esther, cria uma inimizade com Ramã, e no meio desse contexto todo, então Ramã consegue o favor do rei para instituir um decreto onde num dia específico, todo o povo hebreu que estava nas redondezas de Suzã seria exterminado. Um momento de batalha, um momento de guerra. Havia sido travado um ambiente completamente inóspito para o povo de Deus, por trás dos bastidores. E então Mardoqueu, desesperado com aquele ambiente, porque ele estava ciente de tudo o que estava acontecendo, talvez ele olha para a rainha Esther e diz: será que ela está sabendo de alguma coisa? E ele vai em direção a ela, lá no capítulo 4, no versículo 7 em diante, contar para ela o que estava acontecendo. E o texto diz: Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido, e quanta prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hatá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Veja, preste atenção na primeira resposta de Esther. Ela diz: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. A primeira resposta de Esther é uma resposta honesta. É uma resposta em que ela revela o coração dela.
em que ela fala algumas verdades, mas fato é que nesse momento em que ela faz isso, amados, ela está dizendo que ela não tem mais o interesse em defender o seu povo, porque ela se coloca numa posição defensiva. Imagine só, Mardoqueu sabendo de tudo aquilo que ela havia passado, de todas as dificuldades que eles haviam contemplado para que ela estivesse naquele lugar, e agora ela naquele momento decisivo, naquele momento onde ela poderia ser resposta, ela traz uma resposta dessa, tão egoísta. Fico pensando o que Mardoqueu imaginou. O que é que aconteceu com você, Esther? Será que você se esqueceu do sangue que corre nas tuas veias? Será que você se esqueceu da origem? Será que você se esqueceu quem é o teu Deus? Será que você se esqueceu quem é que coloca e tira pessoas do trono? E o Senhor está dizendo isso nessa noite para mim e para você. Será que eu e você nos esquecemos quem é que vai à nossa frente? Será que nós esquecemos quem é que luta em favor de nós? Será que nós nos esquecemos porque estamos contaminados com as mirras deste mundo? Porque estamos tão envolvidos com as coisas que brilham neste mundo? Não querendo perder o nosso título, não querendo perder as nossas conquistas. Será que em algum momento, nesse contexto, Esther olhou para si e disse: eu sou bonita mesmo, na verdade eu sou mais bonita do que todas elas. Eu mereci estar aqui, eu mereci estar vivendo desse jeito, eu mereci estar comendo nesse banquete, eu mereci estar fazendo essas coisas. Longe de nós todos esses pensamentos. Que isso seja arrancado pela raiz de cada um dos nossos corações. Porque o Senhor não nos chamou para nos embebedarmos com as águas deste mundo. O Senhor não nos chamou para sermos colocados em lugares altos, para a honra e glória de nós mesmos. Eu declaro que todo coração seja aberto aqui nessa noite, toda mente seja colocada cativa ao Senhor em nome de Jesus, para que você saia daqui nessa noite um valente nas mãos de Deus. Que falácia é essa, Esther? Você sabia que os persas adoravam a um Deus chamado Ahura Mazda? E ele era completamente adorado por meio de moralismo. Um moralismo que se estabelecia do que era certo e do que era errado. E nesse discurso de Esther nós vemos uma moralista falando: olha, veja bem, se eu me chegar ao rei e ele não estender o cetro, eu estarei rompendo um decreto, eu estarei rompendo ali uma lei, de tal forma em que eu serei colocada numa posição muito complicada e delicada. Quantas vezes nós não enchemos a nossa boca de moralismo para nos acovardarmos atrás das moitas, enquanto Deus está nos chamando para sermos valentes? Quantas vezes não nos inclinamos para aquilo que é eticamente correto, para nos acovardarmos e escondermos a nossa miséria? Falta de coragem, falta de ousadia, falta de intrepidez, falta de avançar para o reino de Deus, meus irmãos. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Teu coração vai ser destravado nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
O Senhor não te chamou para ficar atrás da moita. Até Moisés, que foi se encontrar com o Senhor na sarça ardente, ele foi comissionado e enviado. O quarto escuro do teu encontro com o Senhor é só o começo do teu dia. A conexão em oração e devocional é só o começo do teu dia, porque há muito a ser feito para a honra e glória de Deus. Talvez você esteja vivendo uma estação onde você diga: eu não posso mais, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu estou envolvido com a minha família. Pessoas se acovardam e se dão desculpas, colocam desculpa no seu cônjuge, na sua família. Não, se eu tiver uma família abençoada, tá bom. Meus irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o mínimo ter uma família abençoada. É o mínimo se chegar ao Senhor e ser transformado e viver em paz com todos. Mas o Senhor nos convoca para uma comissão. O Senhor nos convoca e diz: ei, lembre-se, você não é mais daqui. Você não é mais daqui. Esther, que história maluca é essa? Você não é persa, você não é Esther, você é Radassa. Você não é desse mundo, meu irmão, minha irmã. Eu e você não somos daqui. E a gente vive em prol dos 120 anos. A gente até se esquece que a gente vai gastar mais tempo aqui no milênio com o Senhor do que os 120 anos que Ele é capaz de dar para mim e para você aqui. E a gente fica na miséria daquilo que, eu parei de xingar, glória a Deus. Amados, isso é bênção, isso é vitória, isso é testemunho, mas é só o começo. É só o começo. O Senhor te levou como um missionário aonde você está. Com quem você trabalha, o Senhor te chamou para ser sal da terra, Ele te chamou para ser luz do mundo, Ele te chamou para ser a voz que ecoa no deserto, Ele te chamou para ser o profeta às nações, Ele te fez rei, sacerdote, Ele te fez pastor, Ele te fez aquele que vai na força do braço dEle. Quantas as vezes não temos esse discurso de Esther? Quantas as vezes, olha, eu até iria, Mardoqueu, mas sabe o que é? Eu vou criar uma indisposição, e pode ser que eu até morra. Então eu não sei, precisamos pensar em alguma coisa diferente. Deixa eu te perguntar, quando você lê o livro de Atos, ou quando você leu as cartas paulinas, ou as cartas joaninas, ou as cartas pastorais, você viu alguém tendo esse discurso? Eu não vi. A verdade, eu vi pessoas indo para o madeiro, eu vi pessoas sendo degoladas, eu vi pessoas sendo apedrejadas, eu vi pessoas corajosas para o reino de Deus. Avante, valente. Você é um valente de Deus. Pega a palavra de Deus, não deixa ela desgrudar das tuas mãos. E avança, avança. E a hora que os joelhos ficarem trôpegos, cola no teu irmão do lado e pede para ele: se necessário, me coloque no ombro. Eu não ficarei onde eu estou. Eu não ficarei onde eu estou. Eu vou avançar para a honra e glória de Deus. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, capítulo 4, versículo 12, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Você se lembra que você é uma judia? Pois se você ficar calada nesta hora, a soberania de Deus resolverá o problema. Sim, é verdade. É verdade.
Se eu me calar, se você se calar, Deus pode usar mula, pode usar pedra, Ele usa quem Ele quiser. A vontade dEle se cumprirá. Mas eu não sei quanto a você, eu estou louco para fazer parte da linha de frente da história de Deus. Eu estou louco para fazer parte da história de frente da linha de Deus. É por isso que eu me santifico, é por isso que eu me entrego ao Senhor, é por isso que eu busco aprender da palavra, é por isso que eu esmurro meu corpo para fazer dele escravo da vontade de Deus. É por isso que eu me entrego como libação. Porque Jesus já não se entregou? É claro que já, mas eu quero ser que nem Ele. Eu quero ser que nem o meu mestre. Eu quero ser que nem o meu dono. Eu quero me espelhar nele todos os dias e me render para a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E você? Qual vai ser o teu discurso esse ano? Qual vai ser o teu discurso esse ano? Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E aqui ele declara a frase mais famosa desse livro, ele diz: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como esse o Senhor te elevou para sacerdócio real? Quem sabe? Quem sabe? Sabe, queridos, nós temos a tendência de encontrarmos lugares planos na nossa vida. Nós temos a tendência de encontrarmos, porque desde o início nós aprendemos que precisamos vencer na vida. E muitas das vezes nós trilhamos caminhos árduos, é verdade. Eu ouço história de alguns de vocês, histórias intensas. Tem irmãos nossos aqui que andavam quilômetros, atravessavam riachos para irem para a escola todos os dias. Histórias de superação, pessoas que foram encontradas nas drogas e o Senhor arrancou ela das drogas e trouxe para um lugar de plenitude, um lugar de luz, um lugar de vida, um lugar de sobriedade. Mas sabe, meus amados, este não é o topo. Esse testemunho não é o testemunho final. A história não acaba por aí. Se você tem contado o mesmo testemunho de vida já faz tempo, tem alguma coisa errada na tua jornada cristã. Se não há algo novo para você contar da semana passada, tem alguma coisa, você comeu bola nessa história. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O Senhor te salvou, o Senhor te livrou, mas qual tem sido a tua adoração em gratidão ao que Ele fez? Qual tem sido a tua entrega ao que Ele fez? O Senhor está chamando valentes para a última hora, meus irmãos. O Senhor está chamando guerreiros para a última batalha. O Senhor está buscando um povo que não só busca santidade, mas busca ser um valente para avançar e alargar as estacas do seu reino. O Senhor está chamando pessoas corajosas, intrépidas, destemidas, para que o reino de Deus seja avançado. E não se engane não pense que você precisa virar um missionário e ir lá para a África. No teu trabalho tem gente para ser salva. No teu trabalho você pode ser sal da terra e luz do mundo. Na oportunidade em que lhe for propícia, que o Senhor determinar ao longo do teu dia, no sussurro do Espírito Santo, ao ouvir a voz dEle, o Senhor lhe pedirá algo. E qual será a nossa resposta? Quem sabe, se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Meus amados, a nossa missão no reino de Deus, ela não pode ser calada. A nossa luminosidade não pode ser ofuscada. Não dá para ficar nos embelezando com essa mirra envenenada desse mundo tenebroso. A vida do cristão tem que ser leve, tem que ser simplificada. Claro, uns têm mais, outros têm menos. Mas tanto que tem mais, quanto que tem menos, tem que ter o coração no céu.
Tanto aquele que estudou mais, quanto que estudou menos, precisa ter o coração desejoso em servir ao Senhor. Precisa ser sal, precisa ser luz, precisa temperar a terra. Porque para que a terra seja temperada é necessário que eu e você abramos a nossa boca e preguemos o Evangelho. É necessário que as nossas obras de justiça possam exceder a dos escribas e fariseus. É necessário que eu e você possamos ser de relevância. A palavra é relevância, meus amados. Esther estava no bem bom do conforto, da vitória da vida dela. Mas eu quero dizer algo a você nessa noite. Enquanto a vitória for para você, a vitória não foi para ele. Enquanto a vitória for para você, a vitória não será para ele. Esther já era vitoriosa. Não havia um cargo mais alto na face da terra naquele tempo do que aquele que ela ocupava. Mas aquilo ali não valeria de nada se ela não decidisse se entregar para os propósitos de Deus. Ela precisava, sabe do que, amados? Ela precisava deixar aquelas mirras de lado, aquele embelezamento mundano de lado, para se entregar na consagração. Ela precisava deixar o óleo de mirra, o óleo falsificado, aquele óleo que já estava contaminado, para se entregar à consagração genuína de Deus. Lá no comecinho da sua jornada, capítulo 2, versículo 12, a palavra diz que chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei e a ela se dava o que desejasse para levar consigo na casa das mulheres para a casa do rei. Ah, amados, ela estava imersa naquela cultura persa. Ela estava sucumbida nas coisas daquele reino, nas coisas daquele mundo. Ela precisava voltar ao primeiro amor, ela precisava voltar à essência, ela precisava voltar ao lugar de início e propósito com Deus. O que é que até aqui tem ofuscado a glória de Deus no teu coração? O que é que até aqui tem permitido você negociar a tua consagração com o Senhor? O que é que até aqui você tem colocado no caminho para o propósito de Deus na tua vida? É o hedonismo, é o amor a si mesmo? É o conforto? É a luxúria? É a carnalidade? É o entretenimento exagerado? Nós falamos disso quase todo domingo e continuaremos falando, porque este é o inimigo de hoje. Nós precisamos buscar a consagração, precisamos buscar a santificação, precisamos buscar aquilo que agrada ao Senhor, para que os nossos ouvidos estejam atentos à voz dEle. Amados, não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem entendimento de algo novo da parte de Deus. Não há avivamento sem uma nova postura. Nós falamos domingo passado sobre ir para o 11, ir para o novo de Deus. Precisamos entender que há algo novo da parte do Senhor para mim e para você. Louvamos ao Senhor, engrandecemos ao Senhor, reconhecemos tudo o que Ele tem feito. Mas ei, tem muito mais para se fazer, a história não acabou. Pastor, como é que você sabe que a história não acabou? Porque Ele não voltou. Enquanto Ele não voltar, a história continua. Olha para o teu irmão aí, em nome de Jesus, e fala para ele: enquanto Jesus não voltar,
a história continua. E olha assim, e diz para ele, e essa história não tem comerciais. Porque um comercial é a morte de uma geração, e uma morte de geração é necessário para que uma nação inteira viva numa era pós-Deus. O Senhor nos convocou para uma missão, e nós vamos continuar até o último suspiro de vida. Nós vamos continuar avançando. Nós vamos continuar buscando ousadia e intrepidez. Nós vamos continuar ousando pela fé. Nós vamos continuar buscando ouvir do Espírito. Nós vamos continuar buscando o novo de Deus, porque nós cremos que é nisso em que a vida emana do Senhor, jorra em nós e corre através de nós. Porque o dia que nós nos assentarmos e acharmos que está tudo bem, chegamos no topo, tem alguma coisa errada. E eu estou aqui para te despertar nessa noite. Eu estou aqui para te lembrar nessa noite que não há topo até que cheguemos ao céu. O céu é o topo. O céu é o topo. A morte é a glória dos santos. Estamos tão longe de sermos ameaçados de morte. Será que precisaremos passar por isso para que nasça um despertamento? Foi justamente o que aconteceu na vida de Esther. Ela precisou de uma ameaça de morte para se despertar. Ela precisou correr um risco de vida para se despertar e se lembrar da sua origem. Ei, eu não sou persa, eu sou hebreia, tenho o meu povo, eu preciso lutar por ele. Quantos de nós temos lutado pelo nosso povo? Quantos de nós temos lutado pelos escolhidos de Deus? Quantos de nós temos caçado por meio das boas novas aqueles que o Senhor chamou para a luz? Quantos de nós temos colocado a nossa vida em jogo para buscarmos discernir do Espírito a direção dEle? Quantos de nós temos sido ousados, intrépidos? Quantos de nós temos sido modelo para o irmão mais novo que está chegando, dizendo, ei, vem, faz desse jeito aqui, pode ser que não dê certo, mas pelo menos eu vou tentar e você vai ver. Se não der certo, você já aprendeu como não fazer, faça melhor. Quantos de nós podemos dizer isso? Quantos de nós podemos largar um lugar de conforto e certeza e segurança e nos lançarmos para o incerto? Foi o que Esther entendeu, que essa imersão cultural persa não prestava para nada, que ela precisava de uma consagração, porque a consagração é a nossa arma de ataque. A nossa busca na presença do Senhor é quando Ele vem e nos lembra do nosso papel e de quem luta por nós. Porque as nossas armas não são carnais. As nossas armas são poderosas, porque elas são celestiais, elas são dadas pelo Senhor. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, capítulo 4, versículo 15. Depois da chamada de atenção, depois da admoestação, depois do despertamento, ela despertou e acordou e olhou em volta e ela disse, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã então, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra o moralismo que eu acabara de citar, ainda que seja contra a lei que fere a proteção do povo de Deus, ainda que seja contra aquilo que as pessoas estão fazendo por aí, ainda que seja contra aquilo que o meu vizinho crente está fazendo, porque se depender de mim, o povo de Deus não será sucumbido. Tem algum valente que pode fazer essa oração aqui nessa noite? Tem algum valente que pode se levantar nessa noite e dizer, eu vou colocar o meu na reta, para que a glória do Senhor seja manifesta.
Tem alguém aqui nessa noite que vai fazer de 2022 o melhor ano da sua vida, porque será a maior entrega feita no altar de Deus? Ah, meus amados, Ele clama por valentes, Ele clama por corajosos, Ele clama por destemidos, Ele clama por alguém que compreenda o caminho corajoso que Ele fez até o Gólgota e que o siga todos os seus dias, em que os desafios do Senhor encontrem entrada nas mentes, nos pensamentos, nos momentos de tentação, nos momentos onde nós podemos ser sucumbidos pela cultura emergente, onde nós podemos ser derrotados, e naquele momento nós encontramos força no Senhor para dizer: daqui eu não passo, a minha santidade é mais importante, a minha consagração vale a pena, eu preciso estar atento ao Senhor, eu preciso estar sensível, eu preciso estar vigilante, porque Ele pode me usar. Quantos aqui corajosamente podem se chegar ao Senhor hoje e dizer: Senhor, se preciso, usa-me. Cuidado, cuidado, porque os campos já estão brancos faz 2000 anos. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Todo aquele que morre para o Senhor, já morreu antes para si mesmo. Todo aquele que morre para o Senhor, que tem uma fé inabalável, já morreu para si mesmo. Ah, meus queridos, meus queridos, a minha vida particular precisa estar conectada com a história do povo de Deus. Todo cristão não deveria viver uma vida privada, particular, no que diz respeito a ostracionar-se, a estar constantemente, de forma egoísta, encarcerado em si mesmo. Nós não podemos esquecer as nossas raízes, porque são sim as nossas raízes. No momento da igreja emergente, primitiva, no primeiro avivamento, na descida do Espírito Santo, Jerusalém vivia um momento de caos financeiro. O que é que a igreja fazia? Vendiam tudo que tinham, entregavam aos pés dos apóstolos e eles iam distribuindo conforme a necessidade de cada um. Essa é a nossa origem, essa é a nossa raiz, esse é o nosso berço. É dali que nasceu o cristianismo, é dali que os primeiros missionários foram enviados, é dali que as igrejas primeiras foram implantadas. É de um contexto coletivo como esse. É de uma preocupação na coletividade, é de uma preocupação na vida uns dos outros. Enquanto eu e você vivemos esse hedonismo, essa vida compartimentada, essa vida ostracionada, essa vida para si mesmo, o nosso berço nos lembra de que o Evangelho é compartilhado. É compartilhado, meus irmãos, é compartilhado. O Senhor age em coletividade e para a coletividade. O Senhor não nos tornou reis e sacerdotes para nos banharmos descomprometidamente nos olhos deste mundo. O Senhor nos deu uma missão. Pastor, mas eu não sei uma missão. Consagre-se. Eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é o meu chamado. Consagre-se. O Senhor há de falar contigo. O Senhor há de despertar no teu coração o teu propósito, o teu chamado. Cada um de nós tem uma fatia dessa torta celestial, dessa história de Deus. Cada um de nós tem um papel. E nós devemos ser desafiados a avançarmos em cada um dos nossos papéis.
seja ele como um mantenedor da obra, seja ele como um propagador do reino, seja ele o que for, o Senhor quer te desafiar nessa noite a se levantar como um valente, destemido, corajoso, audacioso para toda boa obra que nos for proposta. Esther então bola uma estratégia no seu momento de consagração, provavelmente lhe é revelado, o Senhor fala com ela, no momento de sensibilidade, de ouvir a voz de Deus. Ela então decide fazer 2 jantares com o rei Assuero e chamar Ramã junto, para sondar o terreno, sondar o coração. E no segundo jantar, no momento chave, ela então escancara a sua identidade, pois ela precisava resgatar a sua identidade, para que o Senhor pudesse usá-la de forma tremenda. Olha que coisa linda. Ela precisa, num momento de ousadia e intrepidez, resgatar a sua identidade e dizer: ei, eu não sou Esther, eu sou Hadassah. Eu não faço parte dessa cultura, desse mundo. Eu tenho uma cultura celestial, porque o Senhor nos chamou de Ur dos Caldeus, e o Senhor nos levou para uma terra que manava leite e mel. Eu faço parte de um povo prometido, eu faço parte de um povo escolhido. A minha identidade, ela é do céu, o meu DNA é celestial. O Senhor me tirou das trevas e me colocou na luz, e eu tenho uma identidade nele. E as coisas desse mundo não me servem mais. Elas, na verdade, eu as uso para servir a Deus. Pensa numa chave aí maravilhosa. Quando você entende que as coisas desse mundo nos servem para servir a Deus. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Seja pobre, seja rico, seja abastado, seja aquele que tem na medida. Todas as coisas se tornam ferramenta para a glória de Deus, e nós podemos então viver uma vida genuína de consagração, porque tudo aquilo que chega às nossas mãos, Deus tem autonomia. Coisa boa demais é viver nessa liberdade. Coisa boa demais é crer que os planos e propósitos de Deus são soberanos e estão acima dos nossos. Coisa boa demais é dar passos na fé, meus irmãos, e crer que Deus, que proveu, continua provendo e proverá. Porque nós estamos no centro da vontade dEle. Agora, se você não estiver, seja valente, levante-se, consagre-se, busque a face de Deus e endireite, alinhe os teus caminhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós sabemos que Esther bola então essa estratégia, as coisas são reveladas, Ramã é enforcado na forca em que ele havia feito para Mardoqueu, e o povo hebreu vence a batalha. Isso está lá em Esther capítulo 9, versículo 20, onde o texto diz: Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de oferta aos pobres, e assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Meus amados, a vitória só será vitória quando não for a tua, e sim a de Deus. A história de Esther começa no momento em que ela achou que ela havia chegado ao topo. Começa num dia sendo instituído e estabelecido como o dia do banquete de Esther. Mas a história termina se comemorando o dia ou os dias em que os judeus livraram-se dos seus inimigos. A história não é minha, ela é dele. A história não é tua, ela é dele. Aliste-se valente para a história dele. Abra mão da tua história para viver a história dele.
seja forte, seja ousado, seja destemido, aliste-se nas batalhas de Deus e vença, porque Ele certamente nos dará todas as vitórias, porque é Ele quem luta por nós. Não se prenda às coisas desse mundo, avance em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. O pessoal do louvor pode vir também. Amados, essa noite é uma noite de alistamento. Essa noite é uma noite de entendermos o que é que vale a pena lutar. Essa noite é uma noite de entendermos de que o topo é o céu. Essa noite é uma noite de entendermos que não é a respeito de nós e nunca foi, mas é a respeito do nosso Deus. E é Ele quem nos convoca, é Ele quem nos comissiona, é Ele quem nos envia. Essa noite é uma noite de nós alinharmos os nossos entendimentos e colocarmos no Senhor esse ano de 2022 e a nossa vida de uma vez por todas. Não somente nesse ano, mas a partir desse ano, quem sabe. Colocarmos as nossas vidas a serviço do nosso general. O nosso general, guerreiro e vencedor das batalhas. Nessa noite, ele estabelece um alistamento. E nessa noite, ele convoca os valentes. Os valentes que irão pelo nome dele. Os valentes que compreenderão a urgência. Os valentes que entenderão com um olhar mais abrangente de que há uma demanda, porque os campos já estão brancos. Os valentes que compreendem de que não é mais a respeito deles, não é mais a respeito da musculação que eles faziam por se prepararem, não é mais a respeito daquilo que os chamava a atenção no exército. Talvez a carabina, talvez o canivete, talvez o uniforme. Nós nos prendemos nos títulos, nas vocações, nos prendemos nas formas em que nós iremos servir. E Deus está nessa noite dizendo: ei, não é a respeito disso. Não interessa se você vai servir na água, na terra ou nos ares. Não interessa se você vai servir com uniforme ou sem uniforme. Não interessa se você vai servir dentro do escritório ou fora do escritório. Interessa que você se aliste e que você obedeça ao general. Porque enquanto nós vivemos uma vida ministerial achando que é a respeito de nós, enquanto nós vivemos uma vida ministerial achando que é a respeito daquilo que nós podemos oferecer, muito mais do que aquilo que nós devemos obedecer, tem alguma coisa de errado. O Senhor vai ter que continuar nos colocando ali no escanteio e esperando a gente entender. Porque há uma urgência, e essa urgência para hoje é aqui e é agora. E essa urgência que é para hoje é aqui e é agora. Ele está nos alistando e procurando esses valentes. E sabe como você chega na presença do Deus quando Ele alista? Quando Ele convoca um milagre, quando Ele convoca um sobrenatural, quando Ele convoca, você chega assim, ó: Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, Deus, mas está aqui. Está aqui, Senhor, é tudo que eu tenho. Eu ia comer e esse daqui era o meu lanchinho, Senhor, era para mim. Mas o Senhor vai olhar e vai falar: ah, servo bom e fiel, você está pegando aquilo que você achava que era para você, e você agora vai experimentar a maior multiplicação da história. Você vai experimentar de algo grandioso que será contado por dias vindouros. Porque você foi fiel em entregar aquilo que você tinha e obedecer à voz do meu comando. Não é a respeito de fazer aquilo que você se sente bem. Não é a respeito de você fazer aquilo que você se sente bem.
ouça em nome de Jesus, é a respeito de obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Em Malaquias nós encontramos o Senhor irado com os seus profetas, porque eles só sacrificavam, mas não obedeciam mais. Ele chega ao extremo de dizer: eu preferia que as portas desses lugares que vocês sacrificam estivessem fechadas, porque vocês perderam a noção. Igreja, nós não perderemos a noção. Nós não viveremos um hedonismo ministerial aqui nessa casa. Nós não viveremos um desejo entre nós mesmos para fazermos aquilo que nós queremos, porque é o Senhor que manda nesse lugar, é o Senhor que manda no teu coração, é o Senhor que determina o que é que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, quando é que nós vamos fazer, com quem nós vamos fazer, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Você quer servir como você quiser? Faça o seguinte então, construa o teu reino, porque esse certamente não é o de Deus. Aliste-se nessa noite, levante as suas mãos para cima, e de todo o teu coração, seja sincero com Ele, seja verdadeiro com Ele, diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Seja feito o teu querer, seja feita a tua vontade. Diga a Ele: não é a respeito de mim, Senhor. Diga a Ele: Senhor Deus, o que eu tenho para oferecer está nas tuas mãos, eu entrego nessa noite. O que eu tenho para lhe dar, Senhor Deus, não é aquilo que talvez o Senhor se agrade, mas é o que eu tenho, Senhor Deus. Ó Senhor, o problema não será resolvido se o Senhor não multiplicar, o problema não será resolvido se o Senhor não souber o que fazer e não me disser o que fazer. Mas entrego a Ti os meus caminhos, entrego a Ti as minhas vontades, entrego a Ti o meu hedonismo, o meu amor a mim mesmo. Eu entrego a Ti, Senhor Deus, a minha sensação de já ter chego ao topo. Eu entrego a Ti, Senhor Deus, os meus dias. Eu entrego a Ti a minha história. Eu quero servir a Ti, eu quero ser favorável para o Teu povo. Eu quero fazer parte da Tua história, do Teu reino, da Tua vontade. Em nome de Jesus, levante a tua voz, fale ao teu dono, entregue-se para Ele nessa noite.